Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, uma palavra breve de reflexão nessa manhã de domingo da Ascensão do Senhor. Todo o período pascal, depois da Semana Santa, vai se afunilando para culminar nesse momento auspicioso, extremamente importante e significativo para nós, onde Jesus Cristo vai, pouco a pouco, nos deixando, mas ficando conosco. É esse paradoxo, que é um fato aparentemente contraditório, mas está longe de sê-lo. Cristo nos deixa para ficar de uma vez por todas, para não mais depender de situações, de condicionamentos, de tempo e de espaço. Porque se ele ficasse na vida, na terra, ele ficaria circunscrito a um lugar, a uma situação, a uma cultura, a uma língua e a tudo aquilo que implica nessas coisas. Mas porque ele foi e nos deixou com o seu Espírito, aí onde nós estivermos, ele está, atingindo todas as culturas, todos os tempos, todos os lugares, toda e qualquer situação. A diversidade, por mais plural que ela seja, e de fato o é. Cada um de nós agora é um novo Cristo a partir da Ascensão e de Pentecostes, festa que celebramos hoje e no próximo domingo. Então a Ascensão é um convite de reflexão sobre a morada de Deus. Onde é que Deus mora? Onde é que Deus reside? Onde é que Ele fica no dia a dia? Se nós queremos ter acesso a Ele, onde podemos procurá-lo? A resposta para muita gente é no céu. O céu é o lugar de Deus. O céu é o lugar de Cristo. Tudo bem. Agora continuamos perguntando: e onde é que fica esse bendito céu, pelo amor de Deus? E como chegar até Ele? Se nós somos criaturas da terra, muito limitadas, circunscritas, meio aprisionadas a essa condição de seres terrenos. Se Deus está no céu, como é que nós o atingimos? Como nós o acessamos? Na verdade, muita gente pensa, talvez nós estejamos incluídos nesse rol de pessoas que assim pensam, que o céu é um tempo ou um lugar para onde nós vamos, se fizermos as coisas direitinho aqui na terra, depois da nossa morte. Iremos para lá e ficaremos lá tranquilamente o resto dos nossos dias, para sempre, eternamente. A minha pergunta, a nível de provocação, é a seguinte: você tem alguma prova de que já não está no céu e está estragando tudo? Essa é uma pergunta importante. É possível que nós já estejamos no céu e fazendo dele uma enorme bagunça, transformando num verdadeiro inferno. E esse é o nosso dilema. Não foi Deus que nos colocou no inferno. Não foi Deus que nos deu o mundo exatamente com as coisas negativas que nós classificamos como tais. Nós é que começamos a imprimir negatividade nesse mundo tão bem criado por Deus, onde cada coisa foi pensada de antemão para nos ajudar.
para nos beneficiar, para levar-nos como seres humanos e seres espirituais, para nos colocar de uma forma muito agradável na vida. Porém, a nossa liberdade nos fez caminhar por caminhos não muito bons e acabar contrariando, de alguma forma, esse plano maravilhoso, excepcional de Deus para nós. Então, a verdade é que, se nós temos uma mente e um coração perturbados, descontrolados, que não seguem minimamente qualquer domínio, qualquer controle, não importa para onde somos levados. Não importa para onde somos levados. Nossa vida sempre ficará a desejar. Estaremos sempre numa bagunça infernal. Jesus Cristo pode aparecer diante de alguém assim e ele não vai reconhecê-lo. Ele vai dizer que é o demônio disfarçado. Para uma pessoa controlada, uma pessoa consciente, uma pessoa que se tem minimamente, mesmo o inferno, os lugares piores e mais terríveis, deles se podem tirar vantagens. Neles a gente consegue caminhar, apesar dos pesares. Então, para onde quer que nós vamos, nós nos levamos. Essa é a grande verdade. Se somos infelizes, estamos todos atrapalhados por dentro e por fora. Onde quer que cheguemos, chegou a infelicidade, chegou a atrapalhação, chegou a dificuldade, porque o ser humano é quem faz a diferença. A diferença não está, como muitos de nós equivocadamente pensamos, nas coisas fora de nós, nos acontecimentos, nas pessoas com quem nós convivemos. Não. A diferença somos nós que fazemos. Nós é que imprimimos um ritmo que pode ser bom e pode ser menos bom. Eu sempre digo para vocês que uma pessoa que é infeliz por dentro, num barraquinho de 30, 40 metros quadrados, se de repente ele ganhar na loteria e comprar uma mansão de 300 ou 400 metros quadrados, não vai haver muita diferença não. Ele apenas vai ter agora mais espaço para expandir a sua maldita infelicidade. Não tem nenhuma vantagem. É como alguém que às vezes ganha um salário mínimo e fica torcendo, rezando e brigando para ver se ganha um pouco mais. Aí ganha. Passou a ganhar 2. A diferença é que com o salário mínimo ele comprava uma Coca-Cola para o almoço 2 vezes por semana. Agora com os 2 ele pode comprar 4 Coca-Colas. Vai se envenenar mais do que antes se envenenava. Somos nós e as nossas decisões que fazem as diferenças. Não são as coisas. É o uso de tudo. É como nós aplicamos a nossa liberdade diante de tudo. E aí isso exige uma caminhada, uma inserção, uma introdução num caminho iniciático que nos possa levar a resultados diferentes daqueles que, infelizmente, nós obtemos na nossa vida de agora. Então, sempre para onde vamos, repito, obrigatoriamente nós nos levamos. Afinal, o que se leva da vida não é outra coisa senão a vida que se leva. O que se leva da vida, como diz a sabedoria popular, é a vida que se leva. E a pergunta é: que vida eu levo? O que é isso que eu estou fazendo dela? E para onde eu vou levá-la exatamente como ela é agora. Então esqueçamos o céu. Se a nossa vida é um inferno e a gente não conseguiu fazer nada para sair desse inferno, quando tem as ferramentas necessárias para fazer, não conseguimos fazer. Esqueça o céu. Ele não virá por acaso, de graça. Se você não construiu, não fez nada, não, como dizia minha mãe, não enfiou um prego numa barra de sabão, não se movimentou, não fez qualquer esforço, mínimo que seja, para isso. Aliás, quem gosta de uma boa leitura, tem um livrinho que é um opúsculozinho pequeno, talvez de umas 100 páginas no máximo, do Anselmo Grun, que ele escreve um livro intitulado O Céu Começa em Você. Talvez seja o melhor livro desse monge, e ele tem pelo menos uns 60 livros.
O céu começa em você. Ou começa em você, ou você acaba com ele, mas é tudo você quem faz. Não espere um céu depois da morte, porque a vida eterna, na verdade, é uma vida terrena. A eternidade é uma provisoriedade bem vivida, ela é construída aqui. Naturalmente tem a parte de Deus, claro, a vida eterna é graça de Deus, mas também é construção humana. E é assim porque Deus quis que fosse assim. Não é porque nós temos um poder superior e vamos agora interferir, fazer do nosso jeito e dispensar Deus. Não, Deus é que quis contar com a nossa colaboração. Nós fazemos e Ele faz. Ele faz a partir daquilo que nós fazemos, das nossas iniciativas. Então a pergunta continua: onde é a casa de Deus? Onde é que Deus mora? Ainda que a resposta já esteja mais ou menos delineada nesse começo de conversa. Eu queria trazer 3 ou 4 imagens. Primeiro, essa leitura que nos precedeu agora ao Evangelho, que é dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus Cristo está no meio deles, dando-lhes as últimas recomendações, aquelas que são fundamentais e indispensáveis, e daqui a pouco eles o veem ascendendo, subindo aos céus, até se misturar com as nuvens e sumir por entre as nuvens. Aparecem 2 homens de branco, com anjos. Anjo é mensageiro de Deus, para não dizer o próprio Deus, quando aparece assim nas Sagradas Escrituras, e eles puxam ali pela camisa, pela túnica dos apóstolos e dizem: por que é que vocês estão olhando aí para cima? O que fazem olhando para cima? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir vai descer. Já desceu, já está no meio de vocês. Eu diria, já está dentro de vocês. Essa é a primeira imagem para a gente começar a responder onde é que Deus está. A segunda é aquele diálogo de Jesus Cristo, que é contundente e paradigmático. Ele com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Quando lá pelas tantas, ela pergunta: Senhor, onde é que a gente deve adorar? É aqui nesse poço sagrado que o nosso Pai nos deixou como herança, ou é em Jerusalém no templo, como fazem os judeus? E Jesus Cristo olha para ela e diz: nem aqui e nem lá, porque Deus é Espírito e verdade, e os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e verdade. Ou seja, mais uma vez, a resposta vai se afunilando e saindo de um lugar e do outro, para chegar onde Deus de fato quis estar. Tem uns evangelhos apócrifos que foram descobertos aí em meados do século passado, precisamente em 1947. São evangelhos paralelos que não foram contabilizados nos chamados livros canônicos que chegaram até nós através dos 4 evangelistas. Mas são evangelhos importantes e muitos dos estudiosos os classificam como o inconsciente das Sagradas Escrituras. O inconsciente é a maior parte da nossa mente, porque o consciente perfaz ali 5, 7, 8%, não mais do que isso. Então ele é importante, E nesses evangelhos que foram descobertos, tem lá um momento que Cristo diz assim para os discípulos: o reino de Deus está dentro de vocês, não em palácios de pedra ou de madeira. Isso é um banho de água gelada na concepção daqueles que acham que só encontram Deus dentro das igrejas. Ele está dentro de você. Você é templo vivo do Espírito Santo. Onde quer que você chegue, chegou Deus. Então, a pergunta é: qual é a qualidade da minha representatividade? Já que eu represento Deus, já que Deus está em mim, já que para onde eu vou, eu sou o seu embaixador, que tipo de embaixador sou eu? Que congruência há entre a minha vida e aquilo que é a vida de Deus? Entre as minhas propostas e aquilo que é a proposta dele? Entre o meu comportamento e aquilo que é o seu? Entre os valores que eu encarno e os valores que todos nós dele recebemos? Essa pergunta é boa para que a gente possa ir filtrando e apurando a qualidade da vida da gente diante da imensidão, da responsabilidade e incumbência que cada um tem para bem vivê-la, como ilustre
representante do próprio Deus, porque Deus está dentro dele. E a última imagem, que é a mais próxima a nós, e concreta, é a imagem da comunhão, da Eucaristia. Daqui a pouco a gente vai comungar. Vai comungar o corpo e o sangue de Cristo, representado ali na hóstia consagrada, dentro da hóstia consagrada. Ora, onde é que Deus quis estar? Dentro de nós. Quando nós o comungamos, o corpo e o sangue dele se misturam com o nosso corpo e o nosso sangue. Somos um só. Ele está dentro de nós, literalmente dentro de nós. Então, aquelas pessoas que acham que Deus está em outro lugar, num céu distante, ou de um lado para outro, num lugar inacessível, somente dele, já podem ir pensando de forma diferente. Qual é a conclusão? Se Deus ocupa algum espaço, se está em algum lugar, esse espaço é dentro de nós, é no nosso espaço, não é além ou aquém. Tem um ditado no universo budista que diz assim: se Buda aparecer à tua frente, mata-o para que ele possa nascer dentro de ti. Trazendo isso e parafraseando para a nossa realidade cristã, nós poderíamos até dizer assim: se Cristo aparecer em tua frente, matar nós já o matamos. Coma-o, beba-o, para que nunca mais ele saia de dentro de ti. É isso precisamente que a gente faz com a comunhão, mas também faz quando escuta a sua palavra e a encarna na vida concretamente. Comer e beber, sorver, saborear, trazer para dentro da gente aquele que nunca quis estar em outro lugar, a não ser dentro da gente. Então a ascensão é um convite a que passemos do Deus que temos para o Deus que somos, o Deus que temos fora para o Deus que somos a partir de dentro. Aliás, tem um conto hindu que eu acho maravilhoso. Diz esse conto que um dia Deus estava cansado e queria tirar umas férias, uma folga, porque ele era muito procurado, e de repente ele procurou um querubim, de quem ele gostava muito e que era muito inteligente, um sábio querubim. Onde é que ele se escondia? Porque era difícil um lugar onde as pessoas não o encontrassem. E o querubim disse: se esconda no coração das pessoas, porque esse é um lugar onde ninguém vai. O coração da gente, a alma da gente, é um lugar onde a gente nunca vai. A gente está sempre olhando para fora, procurando Deus em qualquer outro lugar, menos onde Ele está. E é por isso que nesse ponto, Deus estando lá vai estar sossegado, ninguém, nem mesmo o dono do coração, vai percebê-lo aí. Esse é um desafio importante nessa festa da ascensão do Senhor. Essa consciência, eu acho que ela nos livra pelo menos de 3 perigos grandes da nossa atualidade. Primeiro, livra-nos do que eu chamo de um espiritualismo alienante. Aquelas pessoas que acham e ficam todo o tempo olhando para o céu e esperando a chamada segunda vinda do Senhor. E o pior, enquanto olham para o céu, não encontram nada para fazer na terra nesse meio tempo. Nada, absolutamente. É como se fossem colocados aqui só para esperar pela salvação, só para esperar por Jesus Cristo, que um dia virá. Mas desde o começo é assim, faz 2000 e tantos anos que tem gente esperando. Tem gente que ainda não percebeu que ele já veio em definitivo. Livra-nos também, em segundo lugar, do farisaísmo. Isso é muito grave. São aquelas pessoas para quem basta cumprir leis, normas, regras, disciplina da igreja, dogmas, e está tudo bem. Cumpriu, pronto, já está no céu. E ficam acusando os outros que não estão cumprindo. Por isso que são novos fariseus, como faziam os fariseus de antigamente. Ei, você não está fazendo isso não, você está pecando. E manda o pessoal se confessar. Vá se confessar. Esses dias eu estava em Jardim, numa conversa, eu lembrei de uma pessoa que era um casal, muito amigo, conhecido, e há muito tempo eu não via, e um deles disse: padre, conversa com fulano, que era a esposa,
porque ela precisa se confessar, ela precisa se confessar. E eu fui conversar com a fulana, e ela foi logo dizendo: não sei porquê, padre, mas meu marido está me mandando confessar todo o tempo. Eu digo: se ele sente necessidade, peça para ele se confessar. A necessidade é pessoal. A gente fica mandando as pessoas, porque a gente vê pecado em tudo e vê algumas pessoas fora daquilo que é normativo para nós, mas não é normativo para elas. Nem por isso o mundo está pior, porque é assim. É assim porque é assim, as pessoas são diferentes. E há múltiplos caminhos para a gente chegar até Deus. Uns chegam com as confissões e as admoestações próprias da igreja e o fazem regularmente, mas esses não têm o direito de apontar o dedo para outros que encontraram formas distintas de viver a sua fé. Respeitemos as maneiras que cada um tem para encarnar a sua busca de Deus. E evitamos também um outro risco, que é do carismatismo. Carismatismo. Essa palavra não fui eu quem criei. Ela existe já. São aquelas pessoas que usam e abusam do Espírito Santo, como se tivesse o Espírito Santo ali na sua manga. Já viram gente assim? Isso não acontece aqui. Eu acho que é em outros planetas, mas acontece. Pessoas que rezam pelo Espírito Santo: doutor, o Espírito Santo baixa agora sobre nós e faça isso e mais aquilo, tal, tal. Eu fico com inveja desse povo, porque eles têm Deus na manga, sabe? Olha, o Espírito Santo não é uma coisa que vem porque a gente pede, reza, implora para que ele venha e faz uma missa bonita de cura e libertação e depois fica diante do Santíssimo horas e mais horas e chora e clama e grita e dança para que isso aconteça. O Espírito Santo não vem porque ele já veio, ele está aí, ele está em vocês, ele está em mim. E o mais importante de tudo, ele não está só em quem é de uma determinada igreja ou religião. Deus veio para toda a população do mundo, cada um culturalmente inserido no seu espaço, no seu tempo, na sua vida. E é bom que nós evitemos essa mentalidade curta de que Deus está na minha mão, de que Deus é meu porque eu imploro para que Ele venha e eu tenho algum mérito porque assim o faço. Deus não depende das nossas orações. Graças a Deus, não depende da nossa piedade. Graças a Deus, não depende de implorarmos ou não a sua presença. Ele é preponderante. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. E por mais que a gente faça de uma forma ou de outra, aparentemente fora dos seus padrões, na perspectiva do mundo, Deus está ali. Nós não conseguimos fugir dele, não conseguimos sair do seu raio de atuação, mesmo que o queiramos, não conseguimos. Então evitamos essas três coisas importantes. Ora, então nem espiritualismo, nem farisaísmo, nem carismatismo. Repito, nem espiritualismo alienante, nem farisaísmo, nem carismatismo, e sim discernimento, bom senso, inteligência, escuta da vida e do mundo. Aí sim, Deus vai se manifestando em nós. Então a ascensão é o Cristo dizendo claramente para nós: acabou o meu tempo, cumpri a minha tarefa, agora chegou o tempo de vocês, cumpram a tarefa de vocês, e eu não os deixarei sozinhos, eu os deixarei com o Espírito Santo. O mesmo Espírito que movimentou Jesus há 2000 anos é o Espírito que Ele nos deixa para movimentarmos aqui e agora. Então a nossa missão é atualizar em nós a presença de Deus, fazendo com que Ele não seja uma coisa arcaica que a gente vai atrás dele lá na Bíblia e apenas lá, de 2000 anos atrás ou muito mais, mas uma presença atual, viva, latejante, pulsante, na presença que cada um de nós tem diante da vida e do mundo. A partir dessa constatação, antes de perguntarmos onde é que Deus está, por que é que Ele não vê isso, por que é que Ele não vê aquilo, por que é que Ele não vê tantos desmandos, por que é que Ele não faz isso para consertar, a pergunta correta é:
onde é que nós estamos, pelo amor de Deus? Que temos Deus em nós e não vemos isso, não vemos aquilo, e permitimos tantos desmandos e tanta coisa errada. A pergunta recai sobre nós e aguça em nós a responsabilidade que nós temos diante da vida. Muitas vezes, quando fazemos uns bons planos para nós e acontece alguma coisa que nos obriga a mudá-los, é comum a gente dizer assim: nós fazemos um plano e Deus faz outro plano. Será que é assim? Será que Deus é um desmancha-prazeres? Tem um gosto enorme, uma alegria em quebrar nossas pernas, em dizer: por aí não vá não, eu vou mostrar que você está errado, eu vou fazer diferente de você. Será que Deus nos quer contrariar por contrariar? Essa é uma pergunta importante. Ora, Deus não é definitivamente nenhum desmancha-prazeres. O que acontece invariavelmente é que nós queremos controlar a vida, de preferência do nosso jeito, e ela não está de forma alguma sob o nosso controle. E eu diria: graças a Deus que não está sob o nosso controle. Se a vida fosse seguir os nossos planos, ia dar tudo errado, porque nós pensamos tudo diferente. Somos muito egoístas, egolátricos, queremos sempre só para nós, os outros que se virem, quem for fraco que se quebre, cada um por si, Deus por todos. E a gente tem um monte de frase feita para justificar esse processo onde cada um quer agarrar todos os benefícios do mundo para si mesmo. É muito importante, dizia até uma amiga minha, psicóloga, que nós somos tão egoístas que quando queremos as coisas, em primeiro lugar nós queremos aquilo que é bom para nós, em segundo lugar nós queremos aquilo que é bom para nós, em terceiro lugar nós queremos aquilo que é bom para nós, agora no quarto lugar nós queremos aquilo que é bom para os outros, contanto que não seja ruim para nós. Ou seja, nós estamos sempre no páreo, à frente, o tempo inteiro. Então, se o mundo fosse seguir do jeito que a gente quer, seria uma desgraça. Só nós seríamos felizes, mas às custas de muita infelicidade dos outros, naturalmente. Então, Deus não é assim. O mundo não é assim, a vida não é assim. Ela está muito bem do jeito que está. Nossa vida, repito, está muito bem do jeito que está. Você se lembra de Benedito de Paula, aqueles que têm a minha idade, um pouco menos, um pouco mais, que cantou uma canção que se imortalizou? Tudo está no seu lugar, graças a Deus, dizia ele. Não devemos esquecer de dizer: graças a Deus, tudo está no seu lugar. Aliás, para que tudo esteja bem na nossa vida, pelo menos uma coisa tem que estar dando errado. Eu repito de uma forma diferente: se alguma coisa estiver dando errado na nossa vida, é porque está tudo bem. Sinal de que a vida está acontecendo, a vida está desabrochando, a vida está se desenvolvendo, a vida está borbulhando, a vida está na sua expressão máxima em termos de possibilidades, diversidade, pluralidade, porque a vida é mesmo assim. Ela é plural como a gente não imagina, porque nós temos uma tendência reducionista de reduzir a vida a uma pequenez do tamanho da nossa própria experiência. E é preciso concebê-la de forma diferente, exatamente como ela é. Sinal de que a vida, de fato, acontece, porque ela acontece do jeito dela, não acontece como nós queremos que aconteça. É por isso que não existe o certo e o errado, e eu peço permissão a vocês para dizer isso. Não existe o certo e errado, existem as coisas como elas são, as coisas como elas são. Existem os resultados que essas coisas produzem para nós, e existem também as nossas ações, o que nós fazemos com o resultado dessas coisas. As coisas são como são, certo e errado não existe, elas existem como elas são. Os resultados elas sempre produzem, e o que nós fazemos quando colocamos as mãos nesses resultados, aí é nosso, aí nos pertence.
E aí que as coisas podem mudar ou podem continuar exatamente como sempre foram. Resta-nos, portanto, o quê? Acolher tudo, absolutamente tudo, porque a gente não sabe o que é bom e o que é mal. E nós precisamos de ambas as coisas para crescer, para evoluir, para melhorar, para ganhar em perfeição, porque nunca seremos perfeitos aqui na terra, mas a perfeição é um lugar lá na frente, é uma utopia boa que nós perseguimos e devemos sempre perseguir, porque Cristo não à toa disse: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Ninguém é perfeito ainda enquanto está vivo, mas a perfeição é algo que a gente vai construindo pouco a pouco e vai se aproximando dela, fazendo o melhor que a gente pode, construindo-a dentro dos nossos limites e das nossas possibilidades. Resta-nos então isso: acolher tudo com humildade, com gratidão, com esperteza e com a inteligência que Deus nos concedeu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.